Já aconteceu de você conquistar algo importante e ainda assim sentir que foi pura sorte? Como se estivesse encenando um papel que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai perceber que não é seu. Esse sentimento silencioso, quase envergonhado, é mais comum do que parece. Ele se disfarça bem, às vezes de humildade, às vezes de perfeccionismo, mas o nome dele é outro, bem mais profundo. Você pode até ouvir elogios, bater metas, receber reconhecimento, mas por dentro, algo insiste em dizer que você não é tudo isso. É como carregar um impostor dentro da própria cabeça, questionando se você realmente merece estar onde está. E a parte mais dura? Mesmo com resultados concretos, essa voz não cala. Pelo contrário, ela fica mais criativa, mais convincente. É aí que começam as perguntas mais incômodas e reveladoras. Por que será que, mesmo entregando tanto, ainda sentimos que estamos enganando os outros? De onde vem essa dúvida persistente, mesmo quando os fatos mostram o contrário? A resposta está num lugar desconfortável, mas necessário de ser explorado. O curioso é que, embora todos falem sobre confiança e autoestima, poucos realmente entendem o quão profunda e silenciosa essa sensação de fraude pode ser. Ela corrói a alegria das vitórias e transforma elogios em pesos insuportáveis. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento tão comum não precisa ser seu destino? Que existe um caminho para silenciar essa voz interna e começar a enxergar seu valor real? Prepare-se para mergulhar numa jornada que vai desconstruir tudo o que você pensa sobre merecimento, competência e autoconfiança. Aqui, vamos desvendar os mistérios da síndrome do impostor e revelar 4 passos práticos para que você não apenas enfrente esse fantasma, mas o supere de vez. Curioso? Então vem comigo, porque essa conversa pode mudar tudo. A síndrome do impostor é um tipo de prisão mental. A pessoa realiza, entrega, se dedica, mas lá dentro, sente que está vivendo uma mentira. É como se o sucesso fosse uma coincidência e não uma consequência. Mesmo com provas concretas de competência, algo dentro dela insiste em dizer que tudo foi sorte, ou pior, enganação. Isso gera uma sensação constante de não pertencimento. É como viver dividido entre o que os outros veem e o que você sente. De fora, tudo parece certo. Resultados, elogios, reconhecimento. Por dentro, a mente distorce cada conquista. É como olhar para um troféu e enxergar um lembrete de que, em algum momento, vão descobrir que você não é tão bom assim. O cérebro ignora os fatos e alimenta uma narrativa contrária à realidade. Essa desconexão é o que torna a síndrome tão invisível e tão perigosa. Ela corrói a autoestima de forma sutil, silenciosa. E quanto mais a pessoa cresce, mais sente que não é suficiente. É como se cada degrau alcançado aumentasse a sensação de estar no lugar errado. E o pior, esse sentimento não depende da lógica. Ele se alimenta da dúvida, da comparação e do medo constante de falhar. Uma das armadilhas mais comuns da síndrome do impostor é a procrastinação. Não por preguiça, mas por medo. Medo de errar, de não estar à altura, de mostrar ao mundo que não é tão bom quanto esperam. A pessoa posterga tarefas, revisa demais, trava na hora de entregar, como se quisesse evitar o julgamento antes mesmo dele acontecer. E no fundo, esse comportamento é uma forma de autossabotagem. Outro sintoma forte é a autoexigência exagerada. Nada nunca parece bom o bastante. Mesmo com elogios, feedbacks positivos, resultados acima da média, a sensação é de que ainda não foi suficiente. É como se cada conquista perdesse o valor no minuto em que chega. Isso leva a um ciclo de insatisfação constante, onde o esforço é ignorado e o padrão de excelência se torna inalcançável. A comparação também entra em cena com força. Mas não é uma comparação justa. É cruel. A mente escolhe sempre os melhores, os mais experientes, os mais preparados como régua, e ignora o próprio percurso, como se todo o esforço feito até aqui fosse irrelevante. É como correr uma maratona e achar que fracassou porque alguém completou o trajeto mais rápido, mesmo você tendo atravessado obstáculos que ninguém viu.
Com o tempo, a síndrome do impostor afeta diretamente a autoimagem. A pessoa passa a se ver de forma distorcida, como alguém sempre aquém do que deveria ser. Isso mina a confiança em decisões simples, esconde talentos e até transforma elogios em fonte de ansiedade. E tudo isso acontece silenciosamente, como se o mundo estivesse vendo um brilho que ela mesma não consegue reconhecer. Esse sentimento acaba se refletindo no comportamento. Muitas oportunidades são recusadas, não por falta de vontade, mas por pura insegurança. Projetos são deixados de lado, convites rejeitados, e até mesmo promoções podem ser evitadas. A mente cria justificativas convincentes. Ainda não estou pronto. Tem gente melhor para isso. Não quero decepcionar. E assim, portas se fecham sem que ninguém perceba. Em alguns casos, tudo isso se junta a algo mais profundo. Ansiedade social. Falar em público, liderar uma reunião ou apresentar um projeto pode virar um pesadelo. Não é medo do palco, é medo de ser descoberto, de errar diante dos outros e confirmar aquela crença de que nunca foi bom o bastante. Mesmo com preparo, com estudo, com domínio do assunto, o medo toma o lugar da confiança. Uma das maiores distorções de quem vive com a síndrome do impostor é esquecer que, muitas vezes, quem assiste ou consome seu trabalho sabe menos do que você. E tá tudo bem. Não se trata de ser o melhor do mundo, mas de ter algo real a oferecer. Se você domina o básico com profundidade, já está à frente de muita gente. O problema é que a comparação excessiva faz parecer que só vale se for extraordinário. Outro ponto importante é lembrar que, no final das contas, o que importa é o impacto gerado. Se o cliente, o público ou quem recebe o seu trabalho está satisfeito, isso é o que vale. Não adianta tentar agradar vozes imaginárias que nunca vão aprovar. Às vezes, a mente cobra um nível de perfeição que nem mesmo o mercado exige, e isso gera frustração sem sentido, alimentando ainda mais a insegurança. O mais curioso é que, mesmo diante de elogios sinceros, reconhecimento público e bons resultados, muita gente ainda sente que falta algo, como se precisasse de uma chancela invisível, inalcançável. A verdade é que o maior reconhecimento precisa vir de dentro. E enquanto isso não acontece, todo o resto parece insuficiente. E talvez o caminho esteja menos em conquistar mais, e mais em enxergar melhor. O primeiro passo para enfrentar essa voz interna é começar a observar os próprios pensamentos. Parece simples, mas a mente é cheia de armadilhas sutis, crenças distorcidas que se repetem como mantras negativos. Terapia, por exemplo, pode ser uma aliada poderosa para desarmar essas narrativas e aprender a aceitar elogios como algo real, e não como um engano. É um exercício diário de gentileza consigo mesmo. Depois, é fundamental buscar um feedback honesto e técnico. Conversar com colegas que realmente entendem do seu trabalho ajuda a equilibrar essa balança interna. Identificar onde você está acertando e onde pode melhorar traz clareza. E muitas vezes, a gente se surpreende com os próprios pontos fortes. Não é só ouvir elogios vazios, mas entender a fundo o que está funcionando. Outro passo importante é pedir retorno diretamente dos clientes ou do público. Fazer pesquisas de satisfação, observar as mudanças reais que seu trabalho provoca. Isso traz um reflexo concreto do impacto que você tem, que muitas vezes a mente insiste em negar. Quando você vê o efeito real, fica mais difícil manter a dúvida. E, por fim, aceitar que evolução é um processo, não um ponto de chegada. A última etapa é entender que a evolução acontece no tempo certo e que não é preciso ser referência para ser bom. A autocrítica pode ser um veneno quando exagerada, roubando o prazer de cada pequeno avanço. Reconhecer o progresso, valorizar o aprendizado contínuo, é o que mantém a motivação viva e afasta o sentimento de fraude. Cada passo dado é uma vitória que merece ser celebrada. É fundamental lembrar que não existe fórmula mágica, mas sim um caminho de aceitação e trabalho interno. Aprender a reduzir o peso da autocrítica e reconhecer que ser humano é sinônimo de imperfeição traz um alívio enorme. A síndrome do impostor perde força quando a pessoa entende que o valor dela não está na perfeição, mas no esforço sincero
e na autenticidade. E assim, esses 4 passos formam uma base sólida para quem quer sair desse ciclo de dúvida e insegurança. Mas essa transformação não termina aqui. É só o começo. Afinal, como dar o próximo passo quando a mente está cheia de dúvidas? Isso nos leva para o último tópico que vamos explorar. Agora que esses 4 passos estão na sua mão, é hora de colocar tudo em prática. O que você vai fazer para começar a desconstruir essa voz crítica que insiste em te sabotar? Já parou para pensar quantas oportunidades você perdeu por não acreditar no seu valor? E se ao invés de fugir você encarasse essa dúvida e usasse ela como combustível para crescer? Que tal começar hoje mesmo a observar seus pensamentos, buscar um feedback sincero e reconhecer cada avanço, mesmo os pequenos? Quero saber. Qual desses passos você vai aplicar primeiro? Compartilha aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também lutam com essa sensação invisível. E claro, se quiser continuar aprendendo sobre autoconfiança, desenvolvimento pessoal e como vencer barreiras internas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o aprendizado não para, e seu crescimento é a maior recompensa. Vamos juntos nessa jornada.